Então você está assistindo sua série, assistindo um filme, jogando um jogo e você vê vários personagens muito bem escritos, muito realistas e você pensa, bom, que tal eu jogar um RPG com meus amigos, né? Até o momento em que você tem aquele amigo desagradável que resolve fazer uma imitação horrível de Coringa e você pensa, nossa, além de estragar o jogo, quem foi o idiota que escreveu esse personagem? Porque definitivamente as pessoas de verdade não são dessa forma, elas não agem de uma forma tão aleatória e tem um motivo pra isso, né? É isso que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo. E as pessoas seguem padrões. Tem padrões que são mais culturais, mais coletivos, e tem pessoas que seguem padrões mais individuais e que são diferentes, são considerados talvez excêntricos, talvez até meio loucos, mas são padrões que elas mesmas já aderem e seguem com certa regularidade, ainda que o grupo não concorde tanto, né? E dentro da ficção, o sistema de Dungeons and Dragons tenta trazer isso para algo adaptável para o jogo, para que você consiga simular essas questões próprias, essas questões de personalidade das pessoas, para trazê-las para o seu personagem, fazer com que o seu personagem seja mais próximo da realidade do que aquele coringa mal feito do seu amigo. Mas claro, como todo sistema que tenta simular alguma coisa, ele tem suas limitações e nesse caso, uma das principais limitações vem até antes dele. Vem da própria questão de como você coloca a personalidade, como você agrupa diferentes tipos de personalidade. E da mesma forma com que as teorias de personalidade da vida real não tentam abranger todas as situações possíveis para que uma pessoa passe, o sistema de tendências também não é completo e o personagem não deve seguir aquele sistema a ferro e fogo. Ele pode e deve sair daquele sistema em algumas vezes. Um personagem, por exemplo, que é caótico, ele não é necessariamente aleatório. Ele não vai tomar todas as decisões no cara e coroa ou jogando um dado. Ele tem a sua própria organização. E um personagem que é focado em ordem, ele ainda assim vai ter momentos onde a individualidade vai prevalecer. Então é uma tendência, é um padrão de comportamento, um guia para como você vai agir de forma geral, muito mais do que algo determinado propriamente dito. Mas agora há pouco eu falei de personalidade, e você pode estar se perguntando o que é personalidade, e se você tiver, você não é o único. Personalidade é um termo que inspira grande fascínio tanto no senso comum como no meio acadêmico e profissional, só que apesar de terem definições já bem estabelecidas, é difícil de você determinar exatamente o que é personalidade. E para esse vídeo a gente vai se ater à definição de: a personalidade é o conjunto de suposições relevantes sobre o comportamento humano. Mas antes disso, a gente vai fazer uma breve passagem pelo que é personalidade no senso comum, porque tem duas principais suposições sobre o que é personalidade e o que a maioria das pessoas considera como sendo personalidade. A primeira é a eficiência com qual uma pessoa se relaciona dentro daquele meio social. Ou seja, se ela se relaciona bem, tranquilo, ela tá normal, tá seguindo o grupo e não tem problema nenhum. Se, por outro lado, ela não consegue se socializar, ela não consegue interagir bem com as outras pessoas, não consegue ter uma convivência pacífica e harmoniosa, ela tem um problema de personalidade. É algo meio genérico mesmo, é algo considerado, não tá dando certo, então tem um problema aí e esse problema é seu, é um problema da sua personalidade. A segunda opção, no entanto, é algo que atribui um juízo de valores. É algo que quem está julgando pega características específicas e coloca, essa é uma personalidade boa, uma personalidade agradável, ou algo que eu não gosto, ou tem uma personalidade ruim, uma personalidade difícil. Porque personalidade difícil basicamente diz, eu te acho um chato. Eu te acho desagradável e eu não gosto de você, eu não gosto do jeito que você é, então eu vou dizer que a sua personalidade é difícil. E geralmente você pode colocar, é uma personalidade muito dominante, ou o contrário, é uma personalidade muito submissa. Você atribui características assim, mais ou menos de como a pessoa é, e se você gosta, você vai dizer que é uma personalidade boa, uma personalidade legal, e se você não gosta, você vai dizer que é uma personalidade chata, uma personalidade difícil, uma personalidade ruim. Então essas são as duas definições que o senso comum, que a pessoa média vai colocar para o que é personalidade. Mas como funciona o sistema de tendências em D&D e como que ele se aproxima da personalidade de uma pessoa real? O sistema com 2 eixos apareceu na versão de 1977 do manual de Dungeons and Dragons, 3 anos após o lançamento do jogo original. Os jogadores selecionam um alinhamento moral para os seus personagens logo no início do jogo, e serve para orientar a maneira como eles tomarão decisões. O objetivo é evitar que as pessoas se comportem de forma aleatória e dar à história alguma estrutura. Originalmente só havia um eixo de tendências, ordem e caos. Ordem se refere a métodos e regulações, enquanto caos se refere à confusão e imprevisibilidade.
E apesar de terem sentidos opostos, estarem opostos nesse eixo, eles não dependem exclusivamente um do outro. Ou seja, você pode ter ordem sem ter a ausência de caos. Você pode ter caos sem ter a ausência de ordem. Caos não é igual a aleatoriedade. Ele tem um princípio próprio, mas é diferente das leis e regras que, por exemplo, uma sociedade colocaria. E na mitologia grega, que é a origem do termo, caos significa uma força primordial, um espaço original onde as coisas poderiam se formar a partir dele. E o oposto a isso era o cosmos, que é a estrutura na qual vivemos, a estrutura que as coisas se desenvolveram. Então nós podemos ter tanto o caos como o cosmos, que a gente chama aqui de ordem, acontecendo simultaneamente e com objetivos diferentes. Então, novamente, um não exclui a existência do outro. Mas tem um problema quando a única distinção entre os personagens se separa entre ordem e caos. Porque regras de estruturas podem servir a um propósito maléfico, um propósito ruim, e o caos ele pode ser bondoso, ele pode ser pacífico, ele só segue as próprias regras. Basicamente, questões éticas não se aplicam diretamente no eixo de ordem e caos. Então falta um certo elemento para que a gente possa passar questão humana para os personagens dentro de uma narrativa de RPG. E para isso foi criado o eixo do bem e do mal. O segundo eixo, diferente do primeiro, depende fortemente de questões culturais. Então fazer uma lista detalhada de quais características pertenceriam ao bem, quais características pertenceriam ao mal, não faz nem sentido. Então a definição é algo mais geral dentro desse eixo. Se você for pegar a definição do manual, o bem inclui características como o altruísmo e a preocupação com a dignidade dos outros seres sencientes e com a vida. Mas o foco principal do bem é a preocupação com o ciclo natural da vida. E o mal é o diametralmente oposto. O mal inclui cobiça, inclui parasitismo, e o mal naturalmente tem um descaso e um desinteresse pela sequência e manutenção do ciclo natural da vida, assim como pela dignidade dos outros seres sencientes. Esse eixo então é focado no exterior, é focado nas relações que o indivíduo vai ter com aquele meio, vai ter com aquele grupo no qual está inserido. Mas o ser humano, mesmo enquanto um ser de grupo, funciona individualmente também. Nós temos questões que independem do contato com outras pessoas que são propriamente nossas. Então podemos dizer que cada eixo tem seu propósito. Um eixo é interno e diz respeito a como pensamos e nos sentimos, e o outro eixo é externo, que é como nós nos manifestamos nas relações com outras pessoas e no contato com o mundo. Sobre esse eixo interno, podemos fazer uso da teoria de Sigmund Freud, médico psiquiatra do final do século XIX. Freud é o fundador da psicanálise, uma das linhas teóricas mais populares até hoje. E a obra de Freud é gigantesca, mas encontramos um resumo desse assunto na segunda tópica freudiana da mente. Ela funciona mais ou menos assim. No início da vida, temos uma massa amorfa de energia psíquica, que tem seus desejos próprios e busca realizá-los. Esse aglomerado de energia não aceita nenhuma contradição ou frustração, e não tem contato com a realidade do mundo, e a isso foi dado o nome de isso. No entanto, fica claro que o mundo não existe para suprir cada desejo e vontade do indivíduo, e sem sombra de dúvidas haverá frustrações e impossibilidades do isso se realizar na realidade. Ainda em uma idade bem tenra, parte do isso se separa para poder equilibrar os desejos internos com as demandas do mundo externo. Essa situação é chamada de princípio da realidade e dá origem ao eu. Só que, às vezes, o eu falha em equilibrar as diferentes demandas que tem em mãos, e regras sociais, normas de leis instituídas e a necessidade de inibir comportamentos contrários a essas regras fazem com que o eu se separe e dê origem a uma nova parte da mente chamada supereu, que representa como seria o eu ideal para aquela pessoa. Em resumo, o isso é caótico e segue suas próprias regras. O eu tenta equilibrar os desejos com as demandas do mundo e o supereu fornece a percepção do indivíduo do que é certo ou errado. Em Magic, a energia e os personagens são divididos baseado em cores de mana. São 5 cores: branco, azul, preto, vermelho e verde. O branco representando a paz e a ordem, o azul representando o conhecimento e o pensamento, o preto simbolizando o interesse próprio e egoísmo, o vermelho associado com emoção e impulsividade, e o verde sendo relacionado com a conexão com a natureza e a tradição. Cada cor é também considerada como aliada da cor anterior e da cor seguinte, e inimiga das outras duas cores. Essa é a filosofia de cores oficial do jogo e existem vários artigos na internet sobre isso.
No entanto, a minha interpretação dessa roda de cores é diferente. Em vez de uma roda, eu imagino as 5 cores divididas em 2 eixos, os mesmos 2 eixos do sistema de tendências de D&D. A cor branca e sua associação com a paz de estrutura é facilmente associada com a ordem, e o vermelho com sua impulsividade e potencial destrutivo com o caos. Já no eixo externo, temos um lado que valoriza a vida e o crescimento, e o seu oposto, que sente descaso e desinteresse por esse ciclo natural, preferindo impor suas vontades a esse caminho natural. A associação com o verde e o preto, então, também se faz clara. Mas se temos 4 pontos e 5 cores, naturalmente uma ficaria faltando, né? Na verdade, dentro desse modelo, o azul, a última cor, funciona como um ponto de união entre os 2 eixos, assim como um ponto de equilíbrio dentro de um mesmo eixo. Assim como eu, na psicanálise, faz um equilíbrio entre as necessidades do mundo com as vontades próprias, o azul faz esse papel dentro do jogo, possibilitando onde existam situações onde manas de diferentes eixos possam coexistir harmonicamente, como verde e vermelho, por exemplo. Verde e vermelho seria o equivalente ao caótico bom dentro de uma narrativa normal de D&D. Um personagem que fosse tanto verde quanto vermelho, dentro do Magic, seria associado com, por exemplo, um elfo no sistema de D&D. No Magic, verde e vermelho não é tradicionalmente a combinação de cores dos elfos, mas os princípios por trás disso seriam mais ou menos esse. Pela parte do vermelho, os elfos tendem a seguir suas próprias regras, eles tendem a criar regras próprias, isso, claro, é facilitado pela imortalidade dos elfos e o grande poder. Então eles têm a possibilidade e a oportunidade de criar suas próprias regras e seguir essas próprias regras. E o verde representa aquilo que é bom, representa o respeito à dignidade dos outros seres sencientes, representa o respeito ao ciclo natural da vida, ou seja, ao nascimento, ao desenvolvimento e à morte, e que às vezes a interrupção desse ciclo faz parte do processo da vida, e que o preto, por exemplo, no Magic, e o mal dentro do D&D desconsideraria. Por exemplo, algo como um necromante seria tradicionalmente considerado como mal, porque ele está desconsiderando esse processo natural da vida, ele está desconsiderando também a dignidade daquela pessoa, daquele ser que morreu e foi trazido de volta contra sua vontade a princípio. Então, um necromante representaria o mal e um elfo representaria um bom caótico, e cada raça tem suas tendências naturais, isso é bem polêmico dentro do jogo, e novamente não é necessário que um personagem siga à risca a sua raça, nem siga à risca a sua tendência em todos os momentos, mas como uma ideia geral, como um princípio norteador de comportamento, esse sistema funciona muito bem, e funciona muito bem para explicar as cores de Magic também, e traçar um paralelo com como nós funcionamos na realidade, como o sistema de personalidade, como o nosso comportamento é regido enquanto seres humanos. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo relacionando personalidade com o sistema de tendências de Dungeons & Dragons e com as 5 cores básicas de Magic. Se você quiser ver um próximo vídeo nesse mesmo assunto, você pode clicar no vídeo que vai estar aqui no card e na descrição, que é um vídeo sobre personalidade com a combinação de 2 cores em Magic, nomeadamente as guildas de Ravnica, e a partir daí vai ter uma combinação das 3 cores, as combinações de 4 cores, e a combinação final, que é 5 cores, seria a completude e como um ser humano completo funcionaria dentro do universo do Magic, ainda relacionando com esse sistema de tendência de Dungeons & Dragons. Mas além do assunto desse vídeo aqui, eu queria pedir que se você gostou, se você tem alguma coisa para compartilhar, coloca aqui seu comentário, escreve ali embaixo, que eu acho que o principal ponto do Magic, pelo menos pra mim, é essa expressão por meio da construção de deck, por meio de como você escolhe os personagens que você mais gosta, como que você vai organizar tudo isso, muito mais do que apenas vencer a partida ou algo do tipo. Então, eu gostaria de abrir essa discussão e abrir a oportunidade para que tenha essa troca de ideias mais aprofundada sobre como o sistema de Magic funciona. Então é isso aí, valeu e até a próxima.